Gosto muito de contar, assim, cara, como o meu início foi difícil, que eu achava programação impossível, que eu penei pra caramba, que eu entrei no estágio sem saber programar, porque as pessoas acham que todo mundo é aquele nerd de filme, sabe, que fica na frente do computador o tempo inteiro. E não, cara, eu tenho vida, eu gosto de acordar cedo pra ir malhar, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de ficar em casa, não sou desses temas geeks, então, eu fujo um pouco do padrão que a galera tem, né, na cabeça, assim. E eu gosto muito de mostrar isso, porque a gente precisa botar na vida real, jogar na vida real essa profissão de dev, né? Então, Fala galera, Lucas Estevão aqui, sejam bem-vindos a mais um Códigos de Carreira. Fala pessoal, aqui é Diego Tavares e hoje a gente vai conhecer a história sensacional de Stephanie Cardoso, que é uma dev back-end na Globo. Bem-vinda, Stephanie. E aí, galera? Prazer participar aqui do podcast. Adoro bater papo sobre carreira, sobre programação. Então, obrigada aí pelo convite. E aí, quem é a A Stephanie? pergunta é boa, né? Bom, o Diego já deu aí uma palhinha. Vou começar por aí, né? O Diego já deu uma palhinha, mas meu nome é Stephanie, sou carioca, vocês vão reparar aí pelo sotaque. Tenho 27 anos, sou desenvolvedora back-end, trabalho atualmente na Globo e comecei minha carreira lá em 2018, quando eu entrei no estágio como desenvolvedora back-end na Globo também. Na época nem era Globo ainda era Globo.com. As empresas ainda eram separadas, hoje já são uma só Globo, né? Todas as empresas estão juntas. E eu entrei aí de cabeça no mundo da programação, meio sem querer, meio sem pretensão, porque eu sou formada, eu fiz engenharia de telecomunicações, um curso aí meio diferente, nem todo mundo conhece, e eu não fazia ideia, assim, que eu ia trabalhar com programação algum dia na minha vida. Eu tive umas matérias de programação na faculdade, mas não gostava muito, achava muito difícil, achava que não era muito para mim, mas acabou que me candidatei no processo seletivo de estágio lá da Globo.com, focando numa vaga que era para essa área de telecomunicações lá da Globo, mas acabou que durante o processo eu fui entrevistada por várias vagas, além dessa vaga que eu estava querendo, e acabou que eu gostei pra caramba da empresa, estava lá naquela época de faculdade querendo trabalhar, querendo a primeira oportunidade, tinha gostado pra caramba da Globo, e aí acabou que eu fui contratada, né? Fui chamada para uma vaga como desenvolvedora back-end por ter gostado tanto da empresa e saber também que era uma área que estava crescendo muito, tinha muita oportunidade. Eu resolvi aceitar a vaga como dev sem saber programar, tipo zero, assim. Nossa, Tinha tido um pouquinho de contato, na coragem. tinha tido só um pouquinho de contato, assim, com C na faculdade, mas resolvi me jogar de cabeça e é isso, estamos aí, até hoje. Que bacana. Para quem não tem muito contexto, eu, no caso, o que é um caminho de carreira mais tradicional para quem faz um curso de telecomunicações? Tá. A gente mexe, assim, galera que trabalha com telecom, mexe muito com coisa de antena, sinal, radiotransmissão. Também tem bastante conteúdo sobre redes, sabe? Então, essa parte mais de infra, assim, que a galera mais de back-end também acaba mexendo. Também tinha um pouquinho disso, mas mais a parte teórica mesmo, sabe? TCP, UDP, enfim, protocolos. Uhum. Então, é mais essa parte, assim, de transmissão de dados. É basicamente isso. Então, a galera trabalha com antena, com satélite, essa galera de telecom. Ah, bacana. Então a sua primeira oportunidade de estágio foi já atuando com a parte de back-end. Isso aí. Quais que foram as primeiras linguagens que você teve contato? Quando eu entrei na Globo, eu trabalhava no time do Tsuru, que é uma plataforma até open source da Globo, que é uma plataforma como serviço que a gente usa dentro da empresa, e ela é toda em Go. Então, quando eu entrei, eu aprendi a programar em Go, e foi a primeira tecnologia assim que eu tive contato e aprendi a programar com Go. Você continua trabalhando com Go ou você mudou a tecnologia, sua stack principal? Ainda trabalho com Go. Aí, depois de um ano nesse time, não tinha vaga como júnior pra mim, e aí me avisaram, ó, melhor você ir pra outro time aqui dentro da Globo, porque senão vai acabar aqui seu período de estágio e não vai ter vaga pra júnior. Aí mudei pro time que eu tô hoje, que é o time de CDN Live, que é o time que cuida das transmissões ao vivo lá do Google Play, e a gente trabalha com Go, com Ruby, um pouquinho de Python também, mas é um projeto mais legado, assim, que a gente tá até tentando dar uma descontinuada nele, passar ele para Go. E tem um pouquinho de Lua também, porque a gente usa bastante com Nginx, mas é pouco, assim, mas tem. Bem diverso, Sim. né? Nossa, Muita bacana. coisa. E vantagem de se trabalhar em empresa grande, né? Essa facilidade de transição de ir para um time, para o outro, você não precisa necessariamente ficar focado na mesma coisa. Se você não gostar, estiver insatisfeito por qualquer motivo, Sim, né? sim. Acontece muito, assim, acontecia muito, ainda acontece, né? Ainda tem galera fazendo estágio, mas assim, o pessoal entrava, poxa, entrei em back-end, não gostei, quero experimentar front, quero entender o que eu gosto mais, e fazia essa transição, e depois
enfim, depois de um tempo, né? Claro que não é bagunça e 2 meses em um time e muda, mas tem muita flexibilidade, assim, de trocar até depois que você vira, enfim, júnior, pleno. Você estar dentro da empresa já é muita Massa. facilidade, né? Você já conhece ali as ferramentas, já conhece bastante ali a cultura da empresa. Então, até para você receber uma pessoa nova, mas que já é de lá, né? É bem mais tranquilo. Uhum. De todos os times, imagino que você caiu no time de maior pressão, né? Porque cuidar de back-end de algo que é live, eu não consigo nem imaginar o tamanho do Streaming, estresse. mano. Sim. A gente tem momentos, né, de muita tensão, que são os grandes eventos ao vivo. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve a Copa, né? Nossa. Que foi, assim, bizarramente. Foi a primeira Copa do Mundo que eu Caraca. trabalhei com as transmissões ao vivo do Globoplay. Foi, assim, incrível, uma experiência que... Caraca, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, né? A gente tem também o BBB, né? Que é, Não precisa nem falar, né? da Globo, né? Enfim. Então a gente tem bastante foco, assim, nesses grandes eventos ao vivo. Oscar também, né? Dá bastante audiência pra gente. Teve as Olimpíadas. Então já passei por. De Oscar, o Diego entende. Mas a gente tem bastante esses eventos, assim, né? Grandes ao vivo, que a gente fica sempre na atenção ali. Mas é aquilo, a gente trabalha o ano inteiro para ter tudo disponível ali, né, nesses momentos. Então, a gente também consegue meio que dar mais uma flexibilizada, ficar mais tranquilo, porque o foco é sempre ter uma plataforma ali escalável, disponível para todo mundo utilizar, né? Bom, quem tá em casa, quem lembra do impacto do desenvolvedor num evento como esse? Tipo, a Copa ou o BBB? Quem pensa que, tipo assim, poxa, por trás disso aqui tem a mão do desenvolvedor back-end? Qual é o impacto do time no seu trabalho, assim, até chegar no usuário final? Então, boa, essa pergunta é legal, porque a gente pensa sempre que, poxa, a gente tem o canal ao vivo na TV, né? Na TV Broadcast, que a gente já conhece, canal 4 lá da Globo. Mas a gente também tem pessoas que às vezes não estão em casa, não estão com uma TV disponível, né? Ou então estão fora do país e não estão conseguindo ver aquela TV. Então a gente, no Globoplay, a gente transmite esse sinal que no normal, né? Vamos dizer assim, vem pela TV a cabo, que a gente já conhece, mas a gente faz a transmissão pela internet, né? Então isso muda tudo ali, vira todo o jogo. Porque vídeo é um conteúdo muito pesado e vídeo ao vivo tem que ser uma coisa com muita pouca diferença de tempo, né? A latência não pode ser grande. Esse é o nosso maior desafio, no final das contas. Esse foi o nosso grande desafio na Copa, porque live streaming o grande problema do live, né, é o esporte, é o futebol, porque a galera grita gol antes, quando tá com a TV ligada, né? Então, assim, o nosso grande foco é sempre diminuir essa latência, mas, ao mesmo tempo, a gente recebe esse canal, né, ao mesmo tempo, praticamente, do que ele tá quase passando ali na TV. E pra gente transmitir isso pela internet, são várias etapas que a gente precisa passar esse vídeo, né, de processamento, enfim, coisas que a gente precisa fazer por conta do streaming mesmo para que a gente consiga transmitir isso pela internet. Então, isso tem um custo ali de tempo, né? Então, assim, latência zero é o que todo mundo sonha para o streaming, principalmente a gente que trabalha com live. Mas é isso, a gente está aí nessa luta. E também tem que ser uma estrutura que consegue escalar de acordo com a quantidade de consumidores. Exatamente. E de acordo com a quantidade de conteúdo que está sendo passado live ao mesmo tempo, né? Nossa, eu consigo imaginar o tamanho do desafio para manter isso no ar, Sim. com uma latência baixa Pois e com uma confiabilidade alta, porque imagina, o sistema cai durante a Copa. Pois é. O que é utilizado em termos de protocolo de comunicação por ser streaming de vídeo? Vocês usam HLS, alguma coisa nesse sentido? HLS, MSS e Dash. É o que a gente usa aí basicamente para protocolo de vídeo. E o protocolo muda dependendo da plataforma que o cliente está acessando? Por exemplo, se eu tiver no mobile, no Safari, Sim. vai ser diferente se eu tiver na minha TV usando a internet Exatamente. também. Cada dispositivo lida melhor com o protocolo, né? Então, os dispositivos Apple normalmente usam HLS, que é da Apple, né? Normalmente, TV, a gente usa muito Dash, então varia bastante, assim, sabe? Dependendo do dispositivo. Então, a gente tem uma lista imensa de dispositivos e, esse dispositivo a gente usa esse protocolo. Esse dispositivo a gente usa esse protocolo. E a gente tem que entregar de acordo com o dispositivo da pessoa, pensando, poxa, esse dispositivo é mais novo, ele suporta 4K, não suporta 4K. Então, tem várias limitaçõezinhas para cada dispositivo, resolução de tela, são muitas variáveis. Então, quanto à internet, além dessas variações de protocolo e resolução, tem também a internet, né? Nossa internet varia. Então, o streaming, ele tem que ser adaptável. Então, agora, se a minha internet cai e eu tô assistindo um vídeo ao vivo,
eu, como usuária, eu não quero que o meu vídeo pare de tocar. Para mim, o que é mais interessante? Eu ficar um tempo ali com a minha qualidade mais baixa, a gente vai ver o vídeo um pouco pixelado, e aí, beleza, minha internet ressuscitou aqui, voltou a ficar boa, e a gente consegue adaptar esse vídeo, né, para ele conseguir voltar a tocar numa qualidade alta ali, né? Porque o streaming, esse é um conceito do streaming mesmo, né? A gente pega um vídeo grande, e ao invés de a gente carregar o vídeo inteiro, a gente corta esse vídeo em vários pequenos pedacinhos e vai enviando esses pedacinhos aos poucos. Então, a gente tem várias playlists com esses pedacinhos de vídeo, só que a gente tem várias playlists com esses pedacinhos de vídeo em várias qualidades diferentes. Então, dependendo de onde a pessoa, de como tá a internet da pessoa, a gente entrega um pedacinho de vídeo em uma qualidade que a internet dela consiga carregar, né? Que bacana. E é a tecnologia do protocolo que permite essa segmentação, né? Isso. O protocolo, mas quem faz essa segmentação do vídeo é a partir de ingeste do conteúdo, né? No nosso caso, a gente usa um encoder, que é um hardware mesmo que faz essa separaçãozinha do vídeo em qualidade. Tudo automatizado, né? Sim. E para lidar com isso tudo, qual o tamanho da sua equipe? Olha, a gente tem 4 DevOps que cuidam mais das partes de infra, e de dev, nós somos 7 devs. E uma curiosidade legal, só tem um homem desenvolvedor no meu time, só um homem e 6 mulheres. Que legal. Olha, que legal. Eu fico super feliz de contar isso sempre. É, muito legal, gente. Eu fico super orgulhosa de falar isso, porque nosso time, a gente fez um baita trabalho de recrutamento, assim, a gente conseguiu recrutar várias pessoas, várias mulheres, não só para o nosso time, porque também não adianta a gente concentrar todas as mulheres num time só. Mas a gente conseguiu contratar várias mulheres para áreas próximas a gente, sabe? Foi super legal. É bem raro isso mesmo. Eu trabalho num time bem diverso hoje. A relação entre homens e mulheres é bem balanceada, assim. Mas é muito raro. É a primeira vez que eu escuto, sinceramente, Sim. de um time tech formado majoritariamente por mulheres. Que massa. É bem raro mesmo. Por isso que eu gosto de falar. E é legal que a pessoa sempre grava, assim, essa informação, né? E depois usa de exemplo. É legal. Eu acho que é importante a gente conseguir inspirar e passar que isso é possível, né? E tem gente também que causa estranheza. Fala, nossa, mas 7 mulheres e um homem? Eu falei, ué, mas tem time que tem 7 homens e 1 mulher. E você não fica tão não tem essa estranheza. Então vamos começar a se acostumar. O inverso era o padrão, né? Pois é. E todo mundo achava normal. Exatamente. E é interessante a gente divulgar isso porque, igual você falou, a inspiração. Uma das coisas que faz com que as pessoas se interessem por trabalhar em alguma área é ver pessoas que estão naquela área que ela consegue se identificar. Sim, isso é muito importante. E se tem algo que todo mundo já assistiu ou assiste hoje no Brasil é Globo, e de saber que a equipe de tech da Globo que cuida das transmissões ao vivo do back-end é formada por mulheres, inspirar com certeza muitas outras mulheres que ainda não decidiram o que vão fazer da vida em questão profissional, a saber que isso é possível, né? Impacto gigante, Legal. né, cara? Não, e é importante até pro ambiente de trabalho mesmo, né? É muito ruim você trabalhar num ambiente que não tem ninguém minimamente parecido com você, né? Então, é muito importante até para depois que a pessoa entra, pode ser até que ela chegue ali naquela profissão, mesmo que ela não tenha nenhuma inspiração, mas depois que ela entra e ela não vê ninguém, é difícil você conseguir sustentar isso, sabe? A chance da pessoa desistir é muito mais alta, né? Essa foi, assim, uma das grandes motivações para eu criar o Instagram, para eu criar o DevStaff, porque quando eu entrei na Globo tinha muita pouca mulher. Então eu ficava, caramba, né? Não é possível, tem que ter mais meninas aqui, tem que ter mais mulheres aqui. Então quando eu vi que eu já tava, poxa, hoje eu já consigo ensinar algumas coisas para algumas pessoas. Então agora é minha parte também, né? Eu já fui muito ensinada desde que eu entrei, aprendi muita coisa na Globo. Então agora é minha hora também de passar um pouco à frente e inspirar outras mulheres, né? Porque eu sendo mulher já é um baita exemplo. Putz, parabéns, viu? Obrigada, gente. Eu queria te perguntar sobre como que foi a sua transição do estágio para contratação. O que rolou isso e o que foi importante para que isso acontecesse? Boa. Como eu comentei, né, eu fiquei mais ou menos assim 1 ano nesse primeiro time que eu entrei na Globo, que eu programava só em Go, e aí fiz essa mudança para o time que eu tô hoje, que é o time de CDN Live, e aí eu tinha mais ou menos ali 1 ano de estágio, né, ainda, para eu entender, para o meu time entender que eu já era Dev Júnior e ser contratada, porque eu sempre gosto de frisar isso, a gente não pode meio que, a empresa não vai pagar para ver se a gente vai ser um júnior no final dos 2 anos. No final dos 2 anos, ou antes, não é uma aposta, né, você tem que estar entregando já um trabalho como júnior. Então, coisas que eu fiz assim ao longo do caminho foi pedir muito feedback, assim, eu sempre pedia muito feedback do que eu precisava melhorar, o que eu precisava fazer para evoluir, para chegar ali no estágio que eles esperavam de mim. E eu metia a cara mesmo nas tarefas, via alguma coisa meio cabeluda assim para fazer, difícil, eu falava, cara, eu quero fazer junto com você, posso, me ensina, me ajuda. Perguntava muito, eu sou muito falante, assim, não só aqui no podcast, eu sou muito falante na vida, então eu gosto muito de perguntar, gosto muito de falar, de saber mesmo, muito curiosa, então
eu perguntava e queria saber de tudo. Eu achava muito importante, assim, e hoje eu vejo o quanto isso me ajudou, né? Entender o porquê das coisas. Eu queria entender por que aquilo ali estava acontecendo, por que a gente estava fazendo aquilo. E eu acho que isso me ajudou muito a evoluir, porque em programação a gente precisa muito de repertório, né? As coisas se repetem muito. Então, hoje a gente passa por um problema e amanhã a gente pode passar por alguma coisa parecida, mas se você não entendeu o porquê que você fez aquilo antes, o que estava acontecendo, você não consegue repetir e resolver um problema que vem à frente. Então, eu acho que isso de querer entender o porquê das coisas e ser curiosa, assim, ajudou pra caramba. Eu achei legal que você falou sobre assumir riscos e disponibilizar para tarefas complexas. Hoje, ouvi de uma pessoa hoje falando que experiência é quando você se expõe a algo, você vivencia aquilo e essa vivência gera algum aprendizado. Então, não é porque eu trabalhei 20 anos com uma coisa que eu tenho muita experiência. Uhum. Mas o que, na verdade, me traz experiência é o fato de eu ter me exposto a algo e aquilo ter trago para mim algum tipo de aprendizado, né? Eu achei legal que você falou de colocar à disposição para fazer as tarefas mais complexas, aquelas coisas que, tipo assim, a gente fala, putz, será que eu vou dar conta de fazer isso aqui? E mesmo assim ir lá e fazer, porque é isso que vai gerar experiência, né? É a versatilidade que você estava falando. Isso é muito importante. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse conteúdo, curte, se inscreve, compartilha com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Valeu! Uma coisa que você falou que eu achei interessante, que você citou ser uma pessoa um pouco mais extrovertida, né? Uma pessoa que fala mais, uma pessoa Uhum. que gosta de conversar. Eu sou uma pessoa mais introvertida, principalmente nas minhas relações sociais e tudo. Mas no mundo de trabalho, eu sou uma pessoa extrovertida. Eu tenho que Uhum. me forçar a ser extrovertido. E algo que eu fiz sem reparar, e foi lendo um livro, que eu vou até citar aqui, que é o Quiet. É quieto, o poder dos introvertidos no mundo que não consegue parar de falar. E eu enxerguei que eu fazia exatamente isso. No meu ambiente de trabalho, mesmo sendo introvertido, eu tive que me portar como extrovertido para ser capaz de perguntar, me forçar a fazer isso. Porque, poxa, eu tenho o direito de ser introvertido, eu sei disso. Eu tenho o direito de não ser uma pessoa outgoing, uma pessoa que gosta de falar, de conversar e de perguntar as coisas. Mas no mundo de trabalho, se eu quero crescer, isso é meio que uma obrigação. Porque é muito difícil alguém bater na minha porta e me entregar isso, entendeu? Eu tenho É. que sair da minha caixinha, sair da minha zona de conforto, para ir perguntar, para ir colher informação, para buscar uma tarefa que eu não sou capaz de fazer, mesmo que eu precise de ajuda. Sim. E me parece que é mais sobre. Não é que você está mudando a sua personalidade, né? Mais sobre adaptar o seu estilo de comunicação à necessidade do seu ambiente Exatamente. profissional. Isso aí. Exatamente. Isso aí. E entender que tem coisas que, cara, às vezes você não é bom, mas que você vai precisar melhorar. Sabe? Eu era uma pessoa extremamente tímida enquanto eu era da escola. Sério? Eu comecei a me tornar assim, uma pessoa mais comunicativa, até melhorar mesmo a minha oratória, quando eu comecei a participar de processo seletivo de estágio. Porque eu vi assim que, cara, eu tava mandando mal na hora de me apresentar, na hora de falar, na hora de uma dinâmica de grupo, na hora de uma entrevista com o gestor, não tava sabendo criar uma ordem cronológica para contar minha história, sabe? E isso é horrível. Então você precisa aprender a se comunicar. E quando eu reparei isso nos processos seletivos, eu falei, cara, eu tô ficando pra trás por causa disso. Então, beleza, eu sou tímida, mas, cara, eu tenho que achar um jeito aqui de melhorar. Então, o que eu comecei a fazer? Tinha trabalho na faculdade, ninguém quer apresentar. Tá, eu vou apresentar, pode deixar comigo. Ah, vai ter alguma coisa aqui de apresentação? Tá, eu falo, Legal. pode deixar. Professor perguntando na aula, eu levantava a mão, falava e comecei a me expor a esses ambientes para eu melhorar essa minha habilidade que eu não tinha antes. E isso precisa ser natural da gente, né? A vida inteira a gente vai precisar evoluir. Então a gente também tem que ter essa maturidade de observar quando a gente vai precisar dessas habilidades, desses pontos, para crescer no que a gente quer. Se a sua carreira é importante para você e você sabe que você precisa se comunicar, que você precisa perguntar, cara, você vai precisar botar a mão na massa nisso. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Mas com o tempo Exatamente. também, quando a gente vai melhorando, vai vendo que dá para fazer, a gente passa a gostar também, porque a gente vai ficando melhor, vai melhorando naquilo ali e aquilo vai se tornando mais confortável. É isso que eu ia falar, a gente vai melhorando. Eu acho que é a questão de que quem é mais extrovertido naturalmente não precisa fazer força e não precisa treinar para chegar nesse ponto. E quem é mais introvertido, mais quieto, acaba tendo que intencionalmente se focar em treinar, em praticar, igual você falou, tem uma apresentação de escola, eu vou dar a cara a tapa e eu que vou apresentar. Tem uma entrevista de trabalho que mesmo que eu não queira trabalhar, eu vou participar dessa entrevista porque eu preciso praticar. E a gente tem que se esforçar para meio que cobrir esse gap que a nossa personalidade tem, porque o mercado não quer saber se você é introvertido ou extrovertido. Isso aí. Ele quer saber se uma vez que você está na posição, você vai ser capaz de pedir ajuda quando você precisa.
você vai ser capaz de expor suas ideias de uma maneira que todo mundo entenda? Exatamente. E às vezes isso tem mais valor do que a parte técnica, porque na minha concepção, é muito mais difícil você treinar o comportamental do que treinar o técnico, porque o técnico é 0 e 1, né? O comportamental depende muito da pessoa, dela às vezes vencer uma barreira que para ela é muito grande, como por exemplo a timidez, se colocar na frente de pessoas, se fazer entender, colocar seus argumentos, defender suas ideias. Pode ser algo assim muito mais difícil para alguém do que aprender uma linguagem de programação nova, Sem né? dúvida. Eu já vi em processos seletivos onde os candidatos foram escolhidos por causa da questão comportamental, porque o candidato A demonstrou interesse em aprender, em crescer, demonstrou ser uma pessoa que, como o Diego falou, é alguém que vai levantar a mão e perguntar ao invés de não falar nada e colocar um deadline em risco. E essa pessoa foi escolhida em detrimento de outra que tinha um conhecimento técnico muito maior, mas que não conseguiu demonstrar ser uma pessoa colaborativa ou alguém que perguntaria, não conseguiu responder, por exemplo, o que você faria diante de um cenário onde você precisa realizar uma entrega e você está tendo um bloco, aí a pessoa fala, não, eu ia trabalhar extra hours, eu ia ficar horas sem dormir até eu resolver o problema. Poxa, não era melhor você Levantar a comunicar mão com e o time? perguntar, né? Pedir ajuda, levantar a mão? Isso é muito valioso. Eu falei isso, eu bato muito nessa tecla com os meus alunos lá no Instagram. Hoje, inclusive, eu fiz um post sobre isso, falei sobre isso nos stories agora há pouco. E assim, eu tento mostrar o quanto isso é valioso e eu tenho certeza que as minhas soft skills me ajudaram, assim, em 80% na minha aprovação na Globo. Porque, como eu falei, eu não sabia programar, mas, cara, eu melhorei minha comunicação, eu sabia trabalhar em equipe, eu busquei isso, sabe? Eu busquei ser uma pessoa que mostrava que eu tô disposta a aprender, eu tô disposta a meter a cara nisso aqui e fazer o melhor que eu posso. E pensando ainda mais no estagiário, né, num júnior, que são pessoas que estão ali aprendendo, isso é muito valioso. É isso que a gente quer, porque mudar o jeito de uma pessoa, mudar, sabe, essas questões comportamentais da pessoa é muito mais difícil do que você ensinar uma pessoa a programar, sabe? A gente acha que aprender programação é super, ultra, mega difícil, é a coisa mais difícil do mundo. Beleza, é difícil. Mas, cara, mudar o comportamento de uma pessoa é muito mais difícil. E é muito mais custoso pro time isso. Porque entra uma pessoa ali que não sabe trabalhar em equipe, não sabe se comunicar, entra numa reunião, não consegue falar o que ela está fazendo ou entender o que o cliente está falando. Como é que você trabalha assim? Então, isso é muito custoso para o time, para a empresa, sabe? É muito melhor quando é uma pessoa que tem ali aquelas habilidades comportamentais que vai conseguir mandar bem ali no dia a dia. Não, agora imagina você ter que ter esse tipo de evolução em outro idioma. On top of that. Uhum. Agora você tem que fazer tudo isso, tem que melhorar, mas tem que ser em inglês também. Putz, aí você adiciona outro nível de complexidade. Mas eu gostei da sua dica de você usar toda oportunidade que você tem para se expor, colocar o seu conhecimento à prova e testar. Receber feedback, melhorei um pouquinho, tive essa dificuldade. Poxa, preciso melhorar isso, preciso me preparar melhor para as apresentações, preciso treinar mais, identificando os seus pontos de melhoria, testa de novo, se expõe de novo, recebe feedback e vai fazendo esse ciclo, né? Sim. E já que você tocou no assunto das suas redes sociais, conta pra gente um pouco do seu projeto de redes sociais. Pelo que eu vejo hoje é bem grande e provavelmente toma bastante tempo da sua vida, porque eu sei o trabalho que dá redes sociais. E de onde surgiu essa ideia e essa inspiração? Sim, Diego. Eu costumo dizer lá no Instagram, todo o meu tempo livre é dedicado ao DevStaff, que é o meu projeto pessoal aí, que eu digo, para ajudar a galera que quer entrar na área de programação, que quer conseguir essa primeira vaga como dev, que a gente pensa assim que é uma coisa muito distante, né, que é uma coisa impossível, mas que basta ali, né, basta entre aspas, não falando que é fácil, mas assim, a gente ter constância ali nos estudos, ser um pouco perseverante para ter um pouquinho na mesma tecla e estudar, seguir ali adiante e se dedicar mesmo, né, e ter paciência também, porque demora. Mas assim, esse meu projeto pessoal foi inicialmente pensado muito em ajudar as mulheres, né, a entrar aí na área, mas não só as mulheres também, tem espaço para ajudar todo mundo, né? Hoje em dia com a internet a gente tem espaço para ajudar todo mundo, não tem muito isso. E assim, eu via muito que a gente tem muito, hoje em dia, né, a gente tem tudo na internet, a gente tem muito conteúdo, né? Mas o difícil é a gente conseguir filtrar o que é bom ou não para a gente usar como estudo, né? O que a gente deve ou não fazer, o que a gente deve seguir ali, sabe? Então, coisas às vezes simples que pra gente que já trabalha na área há muito tempo, são dicas super valiosas para essas pessoas que estão começando. Então, sempre que eu encontro assim alguém que tem vontade de criar um perfil, sabe, falar sobre isso, ou criar um podcast, criar um canal no YouTube, eu falo, cara, cria, porque tem tanta gente precisando, principalmente dessa visão
humanizada, sabe, da área de dev, dessa profissão de desenvolvedor, porque às vezes a gente vê muito aquelas coisas tipo, se torne dev em 3 meses, em 5 meses, não sei o que, ganhando tal. Vendedor de sonhos. Do júnior ao sênior em 6 meses. Pois é, então é importante eu gosto muito de contar, assim, cara, como o meu início foi difícil, que eu achava programação impossível, que eu penei pra caramba, que eu entrei no estágio sem saber programar, porque as pessoas acham que todo mundo é aquele nerd de filme, sabe, que fica na frente do computador o tempo inteiro. E não, cara, eu tenho vida, eu gosto de acordar cedo pra ir malhar, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de ficar em casa, não sou desses temas geeks, então... Pô, achei que você ia falar, eu gosto de acordar tarde. Não, então eu fujo um pouco do padrão que a galera tem, né, na cabeça, assim. E eu gosto muito de mostrar isso, porque a gente precisa botar na vida real, jogar na vida real essa profissão de dev, né? Eu reparo que meus amigos, da época de escola ainda, e alguns da época que eu tava na faculdade, falavam, você é nerd, você mexe com programação, ciência da computação. E tem alguns deles que hoje migraram para a área, eles estão se tornando programadores, fizeram um curso depois, já como segunda faculdade ou como uma pós. E aquela galera que antes enxergava que isso era coisa de nerd, hoje vê que não, isso é coisa de quem tá interessado em aprender isso e quer investir tempo, entendeu? É para todo mundo. Exatamente. E se tem uma coisa que a nossa área precisa, e acho que vai precisar por um bom tempo ainda, é de gente para trabalhar. Cara, tem vaga demais. Até as empresas, as Big Techs que tiveram layoffs, todas tiveram um crescimento de headcount. E elas continuam contratando. Então, assim, é porque notícia ruim vende, né? Exatamente. Então é melhor você fazer uma headline e falar que, nossa, 12 mil pessoas foram embora. E falar assim, 12 mil pessoas foram demitidas, mas contrataram 20 mil. Estão com mais 10 mil vagas abertas, sabe? Não, e a gente tem que pensar que tudo é um ciclo, né? Hoje eu sou desenvolvedora pleno, amanhã eu sou sênior. Exato. Um time não vive só de sênior, um time vive de júnior, de pleno, de estagiário. Então tudo é um ciclo, né? Exato. A gente tá sempre, o tempo inteiro, precisando de pessoas iniciando mesmo na área, né? Porque você tem um sênior no time, o trabalho do sênior não é só desenvolver coisas, é também ensinar pessoas que vão ao longo do tempo também contribuir ali naquele time. Então a gente tem sempre... Desenvolver pessoas, né? Exatamente. A gente tem sempre que pensar nisso, é um ciclo. Então o tempo vai passando e os gaps vão surgindo cada vez mais. Cada vez mais. Não precisa ficar com esse pavor aí dos layoffs, né? E como que funciona o seu curso? Então, vamos lá. Temos novidades aí que eu vou falar aqui em primeira mão. A primeira mão, no final das contas, que eu soltei hoje. Em primeira mão, gente. Soltei hoje lá no Instagram. Bom, meu foco é realmente essa galera que tá querendo iniciar no mundo da programação. E eu vejo sei muito de dores, assim, muito específicas da galera, né? E, assim, de qual curso fazer, seja de faculdade, seja de cursos pela internet que a gente pode fazer, bootcamps, como que eu procuro vagas, quando que eu tô preparado para vaga, quando que eu sei que eu tô ali no nível de dev júnior, o que que eu preciso para ir para a área tal ou para a área Y. Então, assim, o foco todo de todo o meu conteúdo lá no Instagram e da minha comunidade que eu estou lançando agora em março, que chama Comunidade Dev Completo, é focado realmente nessa galera que quer ingressar na área de programação e pode ser desde o zero, tá? Se você não sabe nem ainda a área que você quer entrar, se é back-end, se é front-end, se você nem sabe o que é isso, tá tudo bem, a gente resolve isso, isso não é um bicho de 7 cabeças. Então o foco é a galera que quer entrar na área e precisa desse auxílio, principalmente de direcionamento, né? De guia, do que ela precisa fazer, todo o passo a passo que ela precisa fazer, guiado ali por mim, né, com aulas gravadas, com conteúdo ao vivo também, com alguns treinamentozinhos ali, estilo bootcamp, que a gente vai fazendo ao longo dos dias ali, das semanas na comunidade, para a galera conseguir entender o caminho que ela precisa estudar e depois todo o direcionamento para processo seletivo, desafio técnico, enfim, tudo realmente que ela precisa, todo o passo a passo que ela precisa para conseguir a vaga. Eu vi que você costuma compartilhar muitas dicas de LinkedIn. Sim, importantíssimo. E eu imagino que seja um dos pontos de dor aí, né, galera, né? De conseguir preparar um LinkedIn. Hoje é a ferramenta mais utilizada, né? Sim. Assim, para conseguir uma vaga no mercado, enfim. Compartilha com a gente algumas dicas que você acha que são práticas, que a pessoa pode fazer um ajuste hoje, ou pelo menos verificar, tô fazendo isso aqui, tô no caminho certo. Ou o que é mais recorrente em termos de necessidade do pessoal quando se trata de LinkedIn? Pô, Lucas, você falou uma coisa muito importante. O LinkedIn é, assim, a plataforma mais importante quando a gente está pensando em vaga. Então, um ponto muito importante que a gente tem que lembrar é que o LinkedIn ele tem duas perspectivas, né? Tem a perspectiva de você, que está ali procurando uma vaga, então você tem as suas informações para expor ali, e também tem a perspectiva do recrutador, né? Porque no LinkedIn você não pode só buscar vagas, tem recrutadores que estão buscando pessoas lá dentro também. Então, você pode receber, por exemplo, uma mensagem de um recrutador lá sem você estar procurando vaga.
Eu recebo direto, provavelmente vocês também recebem Sim. muitas propostas, né, lá no LinkedIn. Então, assim, é importante ter em mente que você não pode jogar ali no LinkedIn informações como assim, por exemplo, no seu título. A parte mais importante de todas para você que está procurando uma vaga, foca no seu título. Título é aquelas palavrinhas que vão ficar ali embaixo do seu nome, lá no seu perfil do LinkedIn. Ali, você não pode de forma alguma botar, por exemplo, que você é aluno na universidade tal, que você é estudante de front-end. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque quando um recrutador está procurando alguém para uma vaga de front-end, ele não procura alguém, algum aluno da universidade tal. Ele não procura um estudante de front-end. Ele procura um desenvolvedor front-end. Uhum. Né? Ele procura um desenvolvedor que saiba React, JavaScript, sei lá, né? Dependendo da vaga que ele tiver. Então, assim, focar em sempre lembrar que tem uma pessoa procurando por vagas, por pessoas que preenchem essa vaga, e você tem que ser a pessoa que vai preencher essa lacunazinha. Então, ali você tem que sempre colocar o seu objetivo. Então, você não vai colocar aluno, estudante, nada disso. Você vai colocar o quê? Que você é um desenvolvedor front-end, que tem ali, sabe, HTML, CSS, JavaScript, se você está no início, depois um framework que você entenda. Tudo bem. E aí as pessoas têm muito na cabeça assim, Stephanie, mas eu não vou, se eu botar ali que eu sou um desenvolvedor front-end e que eu tô botando ali HTML, CSS, não tá dizendo que eu sei tudo de JavaScript? Gerar uma Eu expectativa, falei, né? não, gente, calma, você não tá Ninguém sabe carimbando tudo. ali que você é especialista. Respira. A pessoa vai ver pelas suas experiências, pela sua formação, que você ainda está na faculdade, pelas suas experiências, que você ainda não tem uma experiência como deve, então tá tudo bem. É só para quê? Para quando você for buscado por esse recrutador, né? Quando esse recrutador estiver fazendo buscas, você aparecer como uma possibilidade de desenvolvedor back-end para aquela pessoa e de repente você receber uma proposta de vaga ali, uma mensagem, sabe? Então pensar sempre nisso, na visão do recrutador. Quando ele estiver procurando por vaga, né, o que ele tem que encontrar, o que ele vai pesquisar. E você fazer todo o seu perfil direcionado para isso. É interessante que quando a gente faz o currículo, principalmente quando a gente está no começo, a gente pensa que nosso currículo que vai ser o essencial para a gente ser contratado. Não, o currículo ele vai te levar para a entrevista. É isso que você tem que conseguir. Isso aí. O currículo tem que te levar para o próximo passo. Só o primeiro filtro, né, cara? Isso aí. O tempo que uma pessoa que está analisando um currículo tem para ler um currículo ou ler um LinkedIn e identificar os pontos-chave que ele precisa, são poucos minutos. Porque eu tenho 50 currículos na minha lista e eu não quero ficar o dia inteiro avaliando currículo. Eu tenho que em 10 minutos filtrar aquela lista e reduzir em 10 que eu vou chamar pra Isso entrevista. aí. Não, a sua você Entendeu? vai levar segundos, cara. Então, quando a gente tem um LinkedIn bem organizado e focado em ter as informações para a vaga que eu quero, que é outro detalhe. A galera geralmente monta o currículo e monta o LinkedIn sem pensar na vaga que ela está interessada. Então, antes de montar, eu acho interessante, é algo que eu sempre fiz, dá uma olhada, peraí, eu quero essa e aquela vaga. Vamos montar focado nessa vaga. Quais experiências que eles estão pedindo que eu tenho, que eu posso, se me chamar para entrevista, eu posso demonstrar que ou eu sei, ou eu tenho a capacidade de aprender rápido aquilo, entendeu? E acho muito interessante Sei. isso que você falou, de foca no entrevistador, ou no headhunter, ou em quem vai estar lendo o seu LinkedIn, Isso aí. porque ele é só o primeiro passo. Você não vai estar se comprometendo em nada no seu currículo. Na sua entrevista, aí já é outra história. Se na sua entrevista você falar que é especialista em A, B, C, que você seja especialista em ABC, porque senão aí já é um pouco mais problemático. Não vai colocar que é fluente em francês, chegar lá e precisar do Aí não francês. dá, aí não dá. Exatamente. Passa vergonha na entrevista. Não, aí não dá. Mas é muito importante isso. Tem um termo bem específico para o LinkedIn que eles chamam de palavras-chave, né? Que pra gente aqui da área de dev são as tecnologias que a gente estuda, basicamente é a nossa área de atuação. Então, se vocês entrarem lá no meu LinkedIn, vai estar lá, desenvolvedora back-end, Golang e Ruby, que são as tecnologias que eu domino as linguagens que eu trabalho. Então, assim, as pessoas têm sempre que pensar muito nisso, nessas palavras-chave, para você usar no seu perfil de acordo com a área e a tecnologia que você estuda. E aí, ter essas palavras-chave em 3 campos principais. No título, que é essas palavrinhas que aparecem embaixo do seu nome. Nas competências, é super importante, que isso também é filtro do LinkedIn. E também no seu sobre você. Aquele textinho que você escreve sobre você, também é importante você citar essas coisas, porque aí tudo isso te ajuda a ficar bem ranqueado quando alguém pesquisa por desenvolvedor back-end. Se você tem essas palavras-chave em várias partes do seu perfil, principalmente nessas partes principais que contam mais aí nesse ranqueamento, você fica mais para cima lá na busca e aí a chance desse recrutador falar com você e te acessar o seu perfil é muito maior. Isso funciona tanto que eu tive que fazer o inverso. Eu tinha React
na minha lista, porque eu trabalhei com React um bom tempo, mas não era uma tecnologia que eu queria muito trabalhar, porque eu não estava mais focando em front-end, nem em desenvolvimento web. Aham. E eu recebia tanto, mas tanto contato, tanta vaga de Tirou. React, tanto headhunter, que eu tive que tirar. Falei: "Não, não sei mais React", porque não é o que É, eu estou interessado. Porque era é, exatamente o filtro que eles usavam, eu aparecia na lista, eu recebia um e-mail me convidando para participar de um processo. exatamente, exatamente. Cara, mas isso faz muito sentido. De quando você tem que chegar lá e dar uma limpada, né? Tipo, eu trabalhei com Delphi há 10 anos atrás. Pô, não quero receber nenhuma vaga de Delphi mais, né? Tiro de lá, Melhor vou deixar só o tirar. que é relevante Isso mesmo, aí, né? o seu foco, né? Mas e outra coisa, quanto mais ativo você é lá no LinkedIn, mais você recebe mensagem, né? Porque isso também conta nas buscas, o que faz todo sentido, né? Você é mais ali presente na plataforma, tem mais chance de você responder, recomendo mais você. Normal, das suas plataformas aí, enfim, de rede social. Então eu parei de usar um pouco o LinkedIn também, porque, cara, é muita mensagem. Então eu falei, não, uma das coisas que eu vou fazer, eu não posso tirar as minhas experiências, porque também muita gente acessa, né, por causa do perfil. Então eu não posso tirar minhas experiências. Então uma das minhas saídas foi parar de usar um pouco o LinkedIn, porque não estava dando muita mensagem. E quero te perguntar, a gente tá falando sobre dificuldades, né? Sim. E que, sei lá, às vezes no Instagram você só vê a parte boa, né? Pô, a galera Uhum. tá no hype, tá indo tudo bem, todo mundo manja das tecnologias, e tá nas empresas legais e tudo, não vê quando a gente tava batendo a cabeça, dando murro em ponta de faca, dificuldade de aprender, tendo problema no trabalho, etc, etc, etc. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual que foi a sua maior dificuldade até hoje na sua carreira. Olha, eu acho que nada vai se comparar ao meu início de estágio, assim, porque como eu entrei sem saber absolutamente nada, quase, sem contato nenhum com programação, sem nem saber o que que era IDE direito, terminal, nunca tinha mexido no terminal, então acho que nunca nada vai se comparar aos meus primeiros dias de estágio ali, que eu, cara, tinha que aprender a fazer absolutamente tudo, a listar os diretórios no terminal, que é um comandinho simples, então eu não fazia ideia nem que aquilo existia, sabe? Então, eu acho que essa dificuldade inicial de você ver o quanto de coisa você tem ainda pela frente e ficar na sua cabeça que, cara, eu acho que eu nunca vou conseguir aprender isso, sabe? É tanta coisa, é muita coisa tão complexa. E você vê as pessoas ao seu redor super avançadas já, fazendo tudo, e você vê, caraca, não vai dar pra mim, sabe? Vou ter que desistir disso aqui, vou melhor voltar pra telecom, porque não vai dar muito pra mim essa coisa de programação. Eu pensei muitas vezes. Aí você vê no pé de uma montanha e fala, saber que você tem que andar até o topo lá em cima, né? Você fala: É, "Nossa, isso como que aí. eu vou chegar lá?". Eu acho que eu não tinha nem ideia, assim, tinha tanta nuvem antes do topo da montanha que eu não tinha nem ideia do topo ainda, sabe? Porque realmente, assim, eu era muito crua, então eu fui descobrindo aos poucos, assim, onde eu me meti, sabe? Mas por um lado é bom, porque você ainda não sabe onde é que você tá ainda e o medo fica meio controlado, mas mesmo assim tinha medo pra caramba. E eu digo muito lá no Instagram, assim, eu pensei várias vezes em desistir, inclusive teve uma época do estágio, 4, 5 meses de estágio, assim, eu falei, cara, não dá, eu vou começar a procurar coisa em telecom, e comecei a procurar mesmo, consegui empregos ótimos, assim, estágios muito bons nas melhores empresas de telecom, assim, da época, né, que a galera estagiava e falava que era legal. Mas não sei, alguma coisa falava pra mim, não, Stephanie, continua aqui é legal, você aprende coisa pra caramba, você tá evoluindo, pô, tem uma futura essa área de tecnologia. E fiquei, sabe, recusava lá as entrevistas que eu ia fazendo. E foi muito bom, assim, foi a melhor coisa que eu fiz, foi seguir mesmo, insistir um pouco, que deu certo. Mas acho que, com certeza, a maior dificuldade foi esse início. E, meu, assim, as dificuldades não acabam, né? Pois é. As dificuldades não Era isso que eu ia acabam. falar. Hoje em dia, tipo, eu também tenho dificuldade hoje em dia. Mas assim, eu sei que tá tudo bem. Eu vou pesquisar bastante, eu vou fazer uns testes, eu vou fazer de um jeito vai dar errado, eu vou fazer de outro, eu vou perguntar pra alguém que pode me ajudar. Então, hoje em dia, o nosso desespero é controlado, né? Parece que programação e a área de dev como um todo é um jogo, né, que parece que foi desenhado pra você ter uma dificuldade, sofrer muito, aí você passa a fase, você fica feliz: consegui". É, Aí vem o próximo, você fala: "Não, agora eu consigo". Aí quebra a cara, sofre um pouquinho mais, passa de fase, você tem aquele boost de adrenalina: "Agora eu consigo". Aí vem outra parede e outra parede. Tem gente na minha empresa que tá 20 anos na empresa, e até hoje eles têm desafios, assim, gigantescos, monumentais pra percorrer e conquistar no final. E acho que não acaba nunca, sabe. Eu acho que daqui a 20 anos, quando eu estiver na área, eu ainda vou me sentir do mesmo jeito, esbarrar em uma coisa que eu vou me sentir uma criança aprendendo a andar, que eu tenho que aprender de novo, tenho que estudar, tenho que sofrer um pouquinho pra passar e falar: "Poxa, consegui, aprendi mais um pouco, vamos para o próximo".
Não, e esse que é o ponto, porque a gente não pode parar de aprender, né? Cara, às vezes você muda de time, vai trabalhar no projeto, pega um framework, é uma linguagem que, sei lá, você nunca mexeu. Vai ter que aprender do zero. Até no próprio time mesmo, né? Às vezes, cara, surge uma coisa totalmente nova pra você fazer. Você não faz ideia ainda de como começar, e é isso. Eu acho que a única diferença é que com o tempo você entende que esse é o seu trabalho também, né? Resolver problemas e problemas que ninguém nunca resolveu antes, e que você vai ter que dar um start ali. Né? Você vai ter uma ajuda ali do Stack Overflow, talvez alguma coisa do tipo do Google, mas é isso, né? Que esse é o seu trabalho. Construir coisas novas, construir soluções para problemas que a gente tem. E você meio que se acostuma, eu acho. Eu acho que a tendência é a gente aprender a fazer perguntas melhores. Sim, pesquisar melhor. Mais eficientes. A gente nunca para de perguntar, mas a gente faz perguntas melhores. E a gente aprende que estabilidade de sistema, de código, o que for, é sempre algo inconstante, né? Já peguei sistema que estava estável, rodando, que ninguém precisou encostar a mão por, 10 anos. E do nada surge um problema novo, que ninguém nunca viu. E ninguém encostou, sabe? Falou, poxa, esse troço não era exatas? Não era pra estar funcionando agora, vai funcionar pra sempre? Por que agora quebrou, né? Tipo, tá tudo igual. Funciona até você ter que atualizar a versão do Node, aí já era. Aí tem que mudar a tipagem toda do TypeScript, aí começa. Nossa, ainda bem que eu saí a de dor de front-end. Que sofrência. Pra quem fala, front-end é mais fácil, galera. Nossa. Calma. Isso é um tabu Respira. bizarro, né? O que eu recebo de mensagem disso, eu falo, gente, eu não sei onde é que vocês estão com a cabeça. Eu acho que vocês estudaram errado, entendeu? Pesquisaram errado sobre as áreas, porque tem isso, gente. É tudo difícil. Não existe tudo mais complexo. fácil. Como que você se mantém atualizado? E que papo com as tecnologias que você trabalha? Olha, como eu trabalho assim com coisas muito, muito específicas, né? Porque hoje eu trabalho com vídeo, então acaba sendo um cenário muito, muito específico, né? Acaba que a própria empresa, assim, traz muita coisa pra gente ir se atualizando e muitas referências, assim, pra gente se atualizar, sabe? Do que a gente tem que observar. E olhando muito o que as outras plataformas de streaming fazem também, né? Apesar da Globo ter cenários, assim, né, de que outras plataformas não têm, por exemplo, o Globoplay tem essa parte do live streaming, né? Então, a Netflix, por exemplo, é uma grande plataforma, mas não tem live. Então, apesar disso, a gente também se baseia muito nas coisas que vão surgindo nessas outras plataformas, mas a gente também tem que buscar muita coisa assim muita ideia que vem assim do nada e a gente tem que ir meio que ir atrás e pesquisando, sabe? E se atualizando. Mas conforme vão surgindo as necessidades. Então, por exemplo, a gente teve um projeto grande aí da Globo que tem super falado, talvez, se vocês... Qualquer noticiazinha que você vai pesquisar assim, sobre a lei de tecnologia da Globo está muito relacionada com DAI agora, que é Dynamic Ad Insertion, que nada mais é do que a gente fazer uma inserção dinâmica de publicidade nos vídeos ao vivo. Então não é igual aquele anúncio que a gente vê no vídeo do YouTube, que passa ali no meio, sabe, um corte. Não é isso. Pensa só, a gente tem um sinal da Globo na TV, broadcast, canal 4. Né? E aí, naquele sinal que chega pra gente, que é o mesmo sinal que passa da TV, é o sinal que a gente chega pra gente, só que a gente pega esse sinal e transmite ele pela internet. Só que aquela publicidade que passa ali, né, nos intervalos, ela é a mesma da TV. Então a gente tá perdendo ali uma monetização, né? A gente tá passando de novo o mesmo anúncio pro cara, né, de graça. Então a gente começou a inserir isso na nossa plataforma e agora a gente faz essa inserção dinâmica no vídeo ao vivo, né, que é ao vivo. Então, do nada vem o anúncio e a gente tem que inserir ele na hora aquele vídeo. E isso tudo clusterizado. Então, pro Lucas vai aparecer um anúncio, porque ele tem interesses, e pra mim vai aparecer outro, pro Diego já vai aparecer outro. Isso é muito interessante. Massa. Então, assim, é muito legal a gente ver isso acontecendo, sabe? Às vezes a gente pega, assim, 3 usuários diferentes, aí bota 3 telas diferentes, aí vem o anúncio. Cara, 3 anúncios diferentes. E a gente tá monetizando ali 3 vezes, né? Então, assim, são coisas que... Isso é muito legal. Isso é bizarro. Foi o projeto mais legal que eu já participei. Porque, assim, eu tenho um perfil, sei lá, eu tenho um filho. Aí faz muito sentido pra mim, sei lá, ver um anúncio da Johnson & Johnson. Eu falo, tô precisando comprar um shampoo pro meu menino. Taca, bem direcionado. Exatamente. É bom pro consumidor e é bom pra quem tá produzindo anúncio, Exatamente. Quem tá anunciando. É bom pra todo mundo, no final das contas, né? Porque você consegue cobrar mais até por esse anúncio. Você fala, cara, esse cara aqui, a chance dele comprar esse shampoo da Johnson é muito maior do que se você mostrar pra alguém que não tem nenhuma criança em casa. Muito exatamente. já tá bem lá embaixo no funil de marketing, né? Já exatamente.
Eu não ia usar esse termo, porque nem todo mundo conhece esse termo de lead qualificado. Mas é exatamente isso. Ele é um comprador, cara, quase 90% de chance dele comprar. Então, cara, não, eu vou te cobrar mais por esse anúncio aqui, né? Porque a chance do Lucas comprar é muito maior. Então, é muito legal, assim. Esse foi um dos melhores projetos, assim, que eu já trabalhei. Porque era uma coisa que eu nem imaginava que existia. E que do nada a gente já tem um tempinho aí fazendo isso, mas agora que tá mais assim, de um tempo pra cá que tá mais em produção firme, sabe? Monetizando mesmo. Mas muito maneiro. Mas aí, voltando à pergunta principal de como atualiza, é basicamente isso, assim. Vão surgindo muito. A galera traz muito essa pergunta também, né? E acho que acaba que a nossa trajetória, assim, também direciona bastante, né? Onde a gente tá, na empresa que a gente tá. Pelo menos assim, na minha experiência, acaba direcionando muito. Forma orgânica, né? Meio que tem uma necessidade aqui, beleza, Sim. tem que aprender isso, vou aprender para tratar esse problema. Exatamente. Empresas que estão na frente da inovação em questão da localidade que elas estão, do tipo de serviço que elas provêm, as atualizações chegam para ela, né? Então, tipo assim, chega um protocolo novo de transmissão de vídeo. Não é que eu tô pesquisando e descobri que tem um protocolo novo. Não, lançou televisão, tem que lançar o protocolo novo. Você não tem a opção de falar, eu acho que eu quero implementar algo novo. Não, a inovação chega e você tem que acompanhar. Cara, isso é muito interessante que você colocou. Mas nem só chega. Às vezes, cara, você já estava precisando daquilo há um tempão. Então, você já tá falando com várias pessoas, com serviços, né, Tá no seu radar. Exatamente. Aquilo ali já tá um burburinho ali. Então, cara, quando surge, já tá todo mundo implementando há um tempão, entendeu? Porque já é uma coisa que era muito necessidade. Acontece bastante isso, inclusive. Mas interessante isso que você colocou, Diego, porque pensando assim em Big Techs, por exemplo, que tem serviço de cloud, como a Microsoft ou a Google, eles têm um backbone gigantesco e eles estão provendo algum serviço ali através da internet. Eles trabalham em conjunto e eles têm acordos para que, por exemplo, se eu tenho uma interrupção por qualquer motivo no backbone que está interrompendo um serviço para uma determinada área, na Google, ela consegue usar o backbone da Microsoft para continuar mantendo o serviço dela. Aí é meio surreal se você olhar de fora, pensando que elas são concorrentes, mas faz sentido porque eu não quero dar a impressão para as pessoas que o cloud é uma coisa ruim. Putz, streaming não é bom, porque streaming não funciona direito quando eu não estou na minha casa. Ou, sei lá, eu não posso acessar o meu banco online porque às vezes não funciona. Melhor eu não usar um aplicativo, manter as minhas transações ali de forma física na agência, alguma coisa do tipo, né? Então, as empresas que desenvolvem essas tecnologias que o resto do mundo usa, elas estão trabalhando em conjunto para que a humanidade possa usufruir desses avanços da tecnologia. Isso é muito legal. E nem tudo, assim, é concorrência, mas, cara, a gente trabalha junto também no final das contas, né? Isso acontece em todas as áreas, não ia ser diferente em tecnologia. Normal, né? E também tem o fato que, do mesmo jeito que as empresas estão competindo por tecnologia e por produto, elas também estão competindo por engenheiros de software, né? Então, o engenheiro de software que desenvolve algo interessante na Google, amanhã pode estar no Facebook, e depois ele pode ir para a Apple, e esse conhecimento, essa tecnologia que ele desenvolveu, quer ou não, viaja com a cabeça dele, né? Então, eu tenho um caso interessante para contar sobre isso. E aconteceu na Sony no ano passado, aqui na Sony Pictures. Um dos softwares que minha equipe cuida foi convidado a aplicar para o Oscar, tá? E como é que funciona a aplicação para o Oscar? A Academy Awards solta todo ano uma pauta com vários temas que ela vai avaliar para ganhar um prêmio. E as empresas que têm software aplicam e elas meio que disputam para ganhar o Oscar. E um dos softwares que eu cuido entrou num tema e eu tive que aplicar. E esse software foi desenvolvido por um engenheiro há mais tempo atrás, tipo 10, 12 anos atrás. E o nome dos engenheiros que estavam envolvidos, a gente descobriu que o cara que desenvolveu o software, que inventou o software na Sony, estava envolvido em mais 2 projetos. O que aconteceu? O cara desenvolveu o software na Sony, mudou de empresa, desenvolveu o mesmo software de novo, com melhorias, mudanças em outra empresa, mudou de empresa de novo e fez a mesma coisa de novo. Em outro lugar. Então a tecnologia viajou junto com ele e ele desenvolveu o mesmo software. No resultado, adivinha quem ganhou o Oscar? Nenhuma das empresas. Esse cara ganhou o Oscar sozinho, porque a colaboração dele em todos os projetos foi mais valiosa do que um projeto em si. Então ele mereceu ganhar o Oscar. Acho que essa foi a estratégia dele. Sinistro, né, Ele cara? só queria focar no Oscar. Você leva a sua experiência, né? Sua bagagem. Você vai levar o seu know-how, né? Não tem sua jeito. bagagem. Tem jeito E uma coisa que você falou que eu achei interessante, Stephanie, que não o que você falou, mas o que eu pude observar, a sua paixão em falar. Quando a gente desenvolve algo que tem impacto direto nas pessoas que estão usando, o nível de paixão e de senso de responsabilidade que a gente tem com isso é muito diferente, né?
Não, isso é muito legal. E no final das contas é legal você ver o seu trabalho. Então, todo dia, na minha casa não tem TV a cabo, né? Eu sou do Globoplay. Então, todo dia eu sento ali no sofá, às vezes eu paro e penso, caraca, tipo, eu tava mexendo nesse negócio aqui 5 minutos atrás Tem trabalhando, meu dedinho ali. sabe? E agora, por exemplo, eu tô trabalhando numa feature de acessibilidade para os canais ao vivo, pra gente ter áudio de descrição, ter múltiplos áudios, né? Enfim, também inserir outros tipos de áudio. E aí eu fico pensando, cara, quando esse negócio for pro ar, eu vou falar, cara, fui eu que fiz esse negócio do zero. Isso é muito legal, Sabe? né? Aí eu vou selecionar o áudio ali, eu vou entender exatamente o que tá acontecendo. Então, cara, teve a Copa. Pô, maior orgulho, sabe, de você ver rodando. Teve o Rock in Rio que a gente transmitiu em 4K, foi a primeira transmissão 4K. Foi a primeira vez que a qualidade na internet foi maior do que na TV a cabo. Então, assim, é muito legal você participar disso, sabe? De frente ali, você falar, cara, eu participei. Então, e é legal no dia a dia mesmo, sabe? Hoje, por exemplo, também tava debugando um probleminha no Premiere. E aí tava aqui, assistindo o Premiere o dia inteiro no celular para pegar o bug e conseguir reproduzir. Então, assim, eu passei o dia com o Premiere assim do lado, sabe, tocando. Eu nem gosto de futebol, mas assim, é legal, sabe? Porque não é uma coisa de forma alguma monótona também. Eu não conseguiria de forma nunca trabalhar numa coisa que fosse muito monótona mesmo, é todo dia a mesma coisa, sabe? Então é muito legal essa dinamicidade do meu trabalho. Qual que é o seu código de carreira, Stephanie? Se você tivesse que escolher uma skill ou um comportamento, uma dica aí a que você atribui o sucesso da sua carreira até aqui. Tá. Qual que seria? Caramba, escolher uma é difícil, né? Porque eu acho que normalmente vem um conjuntinho assim na cabeça, mas acho que até pelo que a gente falou aqui, que já vem muita coisa assim, né? Já traz muita coisa, eu acho que toda a minha curiosidade, minha proatividade também de ir atrás das coisas, sabe? Porque foi isso que me fez aprender tudo que eu aprendi, foi isso que me fez chegar onde eu cheguei, foi isso que me fez procurar coisas novas, começar coisas novas. Então, por exemplo, não só na carreira CLT, né, empresa. Hoje em dia eu tenho o meu projeto pessoal, sabe? Que também foi muito dessa minha proatividade, enfim, dessa minha curiosidade de fazer coisas novas, enfim, conseguir explorar novos ambientes, novos caminhos aí. Então, acho que isso, assim, que isso vai te abrindo muito espaço, muita luz, assim, no fim do túnel, sabe? Onde você ainda não tem muita clareza das coisas. Eu queria te perguntar se tem algum tópico, algum tema, algum comentário, algo que a gente não tocou que você fala, não, eu não queria sair desse episódio sem falar isso. Eu acho que a gente já tocou nesse tema, mas eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que a gente tenha muita essa ideia de que deve só trabalhar com computador e que a gente não precisa da nossa comunicação, né? E eu vejo o quanto isso é importante no dia a dia para você conseguir a sua vaga, para você, sabe, se desenvolver na sua carreira, quando você estiver pensando em cargos mais altos, sabe? Quando você estiver lá querendo se tornar um sênior, um especialista ou até um cargo de gestão, né? Você vai precisar muito da sua comunicação. E não só de você ser muito falante e conversar, mas de você se comunicar de forma clara, objetiva, que as pessoas consigam entender o que você está falando. Então, é muito importante você pensar isso desde o iníciozinho da sua carreira, porque você não aprende a se comunicar bem do dia para a noite. Então, não adianta você pensar nisso só quando você estiver lá na boca de virar sênior, porque não vai dar certo. Então, lembra sempre dessas habilidades que você nem vezes dá muita bola, às vezes não dá muita bola, mas que elas são muito importantes e podem ser cruciais para lá na frente você conseguir avançar para esses cargos mais altos. E tem até um livro muito bom. Opa, livro? Boa, tique de livro. Aí eu curto. Eu ia indicar um livro relacionado à comunicação que é famoso, vocês já devem conhecer talvez, mas é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que esse livro foi muito viradinha de chave para mim, sabe? Melhorou muito, assim, minha comunicação, a forma como eu vejo a minha relação com as pessoas, o quanto isso é importante para mim e para elas. Então, é muito legal esse livro, é uma leitura super fácil. Então, vale a pena ler e reler, assim, sabe? Em várias fases da vida. Eu já li e reli. E, enfim, acho que eventualmente vou reler novamente, porque é muito bom. Vale muito a pena. Esse livro é do Dale Carnegie, Isso. né? Esse livro, Isso aí. assim, é um livro antigo, clássico, mas assim, É clássico. atual, Atemporal, como exatamente. se fosse escrito hoje. Ele é de 1936. É bem Pra antigo ter esse ideia. livro. Caraca, velho, antigaço. Real. Eu lembro da capa azul dele, pelo menos a versão antiga. Quando eu comprei era a capa azul. É azul, tá ali, é azul. Mas, Steph, deixa pra gente aí suas redes sociais. Fala mais uma vez aí do seu projeto que tá rolando. Deixo, claro. Vocês me encontram tanto no Instagram quanto no YouTube. No TikTok também, mas no TikTok eu não uso muito. @dev_Steph. Steph com PH, tá? E
produzo conteúdo mais no Instagram, mas também tem conteúdo lá no YouTube. Hoje eu produzo mais conteúdo focado nesse iniciozinho de carreira, né, da galera que quer entrar no mercado, mas mais pro meio do ano tem o projeto aí de começar a criar conteúdo sobre Go também, que é a minha linguagem aí que eu mais gosto de programar e que eu vejo que tá faltando conteúdo. Então eu tô me preparando para começar a soltar uns conteúdos disso aí também. Então, em breve teremos conteúdos mais técnicos também lá pelo DevStep. Bacana. Legal. Valeu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter batido esse papo com a gente. Valeu demais. Gente, foi um prazer. Obrigadão pelo convite. Isso, o prazer é nosso. Então é isso, gente. Valeu por ter escutado. A gente se vê no próximo episódio. Abraço. Valeu. Valeu, galera. Falou.